Olá pessoal, essa aqui é a nossa segunda aula aqui, tratando os dados de MAG, né? Aí hoje nós vamos mexer aqui com os filtros de gradiente, e se o vídeo não ficar muito longo, a gente também já consegue ver os filtros de frequência, mas se não der tempo, né, vai ficar para o próximo vídeo. Então gente, vamos aqui mexer com os nossos gradientes, né, com os filtros de gradientes. A primeira coisa é, geralmente quando a gente utiliza esse tipo de filtro, com os dados de MAG, a gente usa isso mais para analisar a estrutura da região, estrutural. Então, para utilizar esse tipo de dados, fazer esse tipo de análise, a gente não precisa necessariamente de ter cor nos dados, a gente faz isso na escala de cinza mesmo. A gente só utiliza a cor quando a gente vai analisar alguma região para prospectar algum minério que tem alguma resposta positiva ou negativa com campo magnético, né? Então, se eu por acaso quero prospectar, sei lá, ferro, por exemplo, ele tem uma alta resposta positiva. Então, eu preciso da delimitação, né, dessas regiões de ter essas respostas positivas aqui, entende? Mas como a gente só vai precisar da estrutural, então a gente não precisa da cor. A gente vai analisar a estrutura, né? Então, a gente pegando aqui o nosso CMA, que é sempre o dado de base, que a gente vai colocar os filtros em cima. Ele estava com cor, né? Mas agora eu vou tirar. Então você pode vir aqui no seu QGIS, deixar na escala de cinza. Pronto, então tá aqui ele sem a cor. A gente pode só até mexer aqui um pouco aqui dar uma realce aqui. Então pronto, então esse aqui é o nosso dado base. Então com ele aqui nós já temos aqui algumas estruturas, já conseguimos ver, né? Zonas de falha, dobramento, né? Zonas aqui onde tem fratura. Mas caso a gente queira ser mais detalhista e para delimitar com mais critério a nossa região de estudo, então aí que a gente utiliza esses filtros aqui. Pessoal, então vou explicar aqui, tentar explicar de maneira simplificada como é que funciona aqui cada ferramenta daqueles filtros, né? Bom, primeiro a gente tem as derivadas, que é x, y e z. Como é que elas funcionam? O campo magnético ele é um vetor, ele tem direção e sentido. Como qualquer vetor, a gente consegue decompor ele. Então a gente decompõe nas direções das derivadas, seriam x, y e z. E para cada derivada, elas têm uma aplicação melhor de acordo com a direção da estrutura que você quer analisar. Porque as fórmulas, elas trabalham são razões. Como é que são as razões? Né? Para todas as derivadas, elas trabalham com a variação do campo magnético total na direção que você está medindo sobre a variação da distância. Então, quando você, por exemplo, nós temos a derivada em x. A derivada em x ela trabalha de leste a oeste. Se você tem um corpo orientado nessa mesma direção leste-oeste, praticamente não vai ter uma variação do campo, você caminhando nessa direção. Mas quando o corpo é verticalizado, como está aqui nessa imagem, quando você faz o caminhamento leste-oeste, você tem a variação do campo, porque você vai ter uma mudança de um corpo para o outro. E como essa variação acaba sendo maior, então quando você usa a derivada em x em corpos que estão verticalizados, eles acabam destacando melhor as bordas desse corpo. O que não acontece no y. Eu deixei essa imagem justamente para exemplificar. O y ele trabalha de norte a sul. Se você colocar um corpo verticalizado e utilizar esse filtro, né, a derivada em y, não vai funcionar muito bem, porque a variação, você está caminhando na mesma direção da estrutura. Então acaba não tendo uma variação muito grande, por isso gera esses pontos aqui meio anômalos, sabe? Então, tanto a derivada em x quanto em y, elas dependem muito da direção da estrutura que você está querendo analisar. E isso acaba criando também uma falha, porque em estruturas que elas estão oblíquas, acaba criando um ponto cego. Então, nesse caso, a gente utiliza, no geral, o gradiente horizontal total, que aí sim, ele leva em consideração tanto a derivada em x quanto em y. E aí você consegue destacar bem as bordas das estruturas que você está querendo analisar.
Então, para exemplificar, eu vou mostrar nessas três aqui, o x, y e o gradiente total, para vocês verem como é que funciona a visualização do dado. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso QGIS, antes da gente começar a fazer as derivadas, recomendo que você deixe já calculado aqui seu IGRF. Depois você vem aqui nos filtros de gradiente, deixa a caixinha aqui ligada de derivada, escolhe o eixo que você quer fazer a sua derivada, se é x, y e z. E aqui na potência, você não mexe, porque é o seguinte, a potência ela determina o quanto o programa ele vai suprir os valores de baixa frequência, ou seja, suprir a regional. Então, quanto maior esse valor aqui, mais vai ficar com os valores de alta frequência. E o que acontece? Acaba gerando muito ruído. Então, eu recomendo que você deixe aqui no 1 mesmo, não mexe nada. E depois você clica em processar. Só isso. Aí para agilizar o vídeo, eu já criei aqui as camadas para ficar mais rápido, né? Para não ter que ficar pausando o tempo todo. Então vamos ver aqui o x. Esse aqui é o nosso CMA, sem cor. E esse aqui é o x. Ó, vamos analisar aqui algumas estruturas. Como eu disse, o x ele é bom para estruturas verticalizadas. Então, desligando aqui o nosso CMA, a gente pode ver essa estrutura aqui. Ó. A gente tem essa dobra aqui. Mas a gente vê que os flancos dela elas estão quase, né? É uma dobra bem aberta no caso. Você vê que ela está bem orientada na direção leste-oeste. Então, quando a gente faz a derivada em x, para esse tipo de estrutura aqui, que está mais horizontalizado, nessa direção no caso, não estou falando do mergulho, estou falando da direção da estrutura, né? Olha essa que acontece, ó, ela some. Você ainda vê ela aqui, ó, só que você não tem um destaque tão grande para o seu contorno. Mas quando a gente vê a derivada em x, que no caso essa daqui, olha só, aí você tem o melhor destaque para o contorno dela, entende? Mesma coisa aqui, ó. Vamos procurar uma estrutura verticalizada aqui no Y. Vamos desligar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso CMA para ver uma estrutura mais verticalizada e ver o que acontece. Pronto, isso daqui, ó. A gente tem essa estrutura aqui, que está um pouco apagadinha, né? Então você vê que ela está um pouco verticalizada. Então se a gente colocar no Y, ó, ela dá uma apagadinha. Mas se a gente colocar no X, olha só, ela tá vendo? Ela tem um destaque melhor. Então, dependendo da direção da estrutura que você quer analisar, você tem que ver qual é melhor, se é o X ou se é Y. Mas como também isso cria um ponto cego das estruturas que são mais oblíquas, então a gente utiliza esse aqui, que no caso é o gradiente horizontal total. Então, para criar ele é bem simples. Você só deixa marcado seu CMA, marca a caixinha e aplica o processo. Ele vai criar esse daqui, que é o CMA-THG. Pronto. Aí ele, no caso, assim como naquela imagem, ele leva em consideração tanto o X quanto o Y. E ele destaca bem as bordas das estruturas. Então está aqui aquela dobra que a gente viu. E está aqui, ó, bem demarcadozinho aqui a borda dela. Então é basicamente isso aqui que esses derivados aqui fazem, né? Agora eu vou explicar um pouquinho das demais. E claro, a Z e as demais, né? Bem, a derivada em Z, diferente da XY, ela trabalha com a variação da altura, né? Do corpo sendo estudado. Então, ela é muito sensível, no caso, às estruturas mais superficiais, que têm uma frequência maior. E as de baixa frequência, que são estruturas mais profundas, ela acaba meio que atenuando, né? Simplificando. Então, com a derivada em Z, as estruturas mais assim da superfície, você consegue ter uma boa delimitação. Já as mais profundas, não. Então, há outro tipo de filtro que a gente utiliza para poder ver estruturas mais profundas, com baixa frequência, no caso, é o ISA. Porque o ISA, ele pega tanto as estruturas de alta frequência, que são mais superficiais, quanto aquelas de mais baixa frequência, que são mais profundas, e nivela elas, né? Deixa em equivalência. Então você consegue ver todas as estruturas.
Então, né, nesse quesito é bom ter os dois juntos para sempre ir comparando, que é o que eu vou demonstrar. Então, gente, está aqui o nosso CMA. E aqui vamos escolher uma região aqui para a gente demonstrar o que eu expliquei, né? Essa questão do Z e do ISA. Um exemplo é essa aqui que eu tinha separado. Então a gente tem essa região aqui de dobra. E a gente vê que tem algumas estruturas aqui também, ó, junto a ela. Só que não dá para ver tão bem, né? Elas ficam um pouco apagadas em relação a essa outra aqui, né? Ela acaba, essa estrutura maior acaba cobrindo as demais. Então o que acontece? A gente pode utilizar Z. Ó, quando a gente utiliza a derivada em Z, você consegue ver as demais estruturas. Só que como eu disse, a Z ela é mais sensível a regiões de mais alta frequência, ou seja, as estruturas mais superficiais, né, ela destaca muito bem. Só que as profundas não, que tem a mais baixa frequência. Então essa daqui, por exemplo, tem essa pequenininha bem aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Você vê ela, né, só que não tão bem assim, mas daria para desenhar, daria, mas você pode dar um melhor destaque a ela usando o ISA. Isso tudo é só clicar aqui na caixinha, no caso, né, o ISA é esse daqui, né, que é um ângulo de inclinação. Você clica ela e faz, né. Então, ele gera essa camada aqui chamada TA. Olha só, interessante, ó. Aquela estrutura que a gente consegue até ver no Z, mas não tão bem. Quando a gente vai no ISA, ó, ela acaba ficando melhor para ser desenhada. Então é basicamente isso. Você vai utilizar os dois, né? Você usa o Z primeiro. Aí se por acaso você vê, né, aquela região ali tem uma estrutura que você não está conseguindo enxergar também, você pode aplicar o ISA para ver se melhora um pouco. Então tá aqui um exemplo, né? Tem essas duas, tem essa região aqui de fratura. A gente pode até mexer um pouco aqui no histograma, né, com a ferramenta de realce do QGIS, para ver se melhora um pouco. Ó, não melhorou quase nada. Mas se a gente for aplicar o ISA aqui, aí, ó, aí fica muito melhor. Então é basicamente isso. Você vai, para estrutural mesmo, a gente usa mais esses dois para fazer o estudo. Mas as outras ferramentas vai depender muito do seu trabalho, né? Então agora eu vou explicar a última que falta, que é o ASA. Bem, pessoal, e o último aqui que eu deixei foi o ASA. Eu deixei por último porque ele é mais chatinho de explicar. O ASA é como se ele fosse uma redução ao polo, só que ele não leva em consideração a inclinação do campo magnético. No caso, ele utiliza só as derivadas. Então, de uma certa forma, se você está na região de baixa latitude e você não puder usar a redução ao polo, você pode usar o ASA. O único problema dele, que não é um problema dele mesmo, né, é como ele é criado. Então está aqui a fórmula do ASA. Se você prestar atenção, ele usa a somatória da variação aqui, da razão das derivadas, só que todas estão ao quadrado e depois ele tira a raiz. Aí qual é o problema? A gente tem anomalias positivas e negativas. Então quando você pega o negativo e leva ao quadrado, ele fica positivo. Então no fim das contas, o ASA ele não tem essa discriminação, né, entre positivo e negativo. Então às vezes ele coloca o centro da anomalia em uma região em que ali, quando você vai lá no CMA, é a região com baixa resposta magnética, uma região que, se você for prospectar algo que necessite de um pico, né, alto de magnetismo, e às vezes ele não ajuda a delimitar, entende? Mas se o seu foco é só estrutural, então dependendo do corpo que você está estudando, ele pode acabar ajudando, já que ele delimita bem a estrutura, né? Eu vou demonstrar aqui no QGIS. Bem, pessoal, então voltando aqui para o QGIS, para ter uma melhor visualização, é melhor com cores. Para fazer o ASA não tem mistério, né? Você só clica aqui no cenário analítico e criar processo. Então, para poder entender o que eu estava falando, dessa questão de não discriminar se a anomalia é positiva ou negativa, é mais fácil botar com cor. Então,
Tá aqui o nosso CMA, que eu já tinha deixado colorido, e o nosso Alice daqui. Ele cria essa camada com final AS. Então, ó, ligando ela, ó, você vê, estruturalmente ele destaca bem. Então, para você delimitar as estruturas com ele, é muito bom. Porque ele pontua bem onde está a estrutura. A questão é, se você tiver necessitando prospectar algo que depende da resposta, aí já não ajuda tanto. Ó. Se você ver, olha só aqui, ó. Então, esse corpo que ele acabou destacando, delimitando bem, no CMA a resposta dele é negativa. Ele tem uma baixa resposta magnética. Mas no ASA, ó, ele acaba destacando bem esse corpo aqui. Então assim, para estrutural é muito bom. Agora para prospecção não. Então ele é similar a como se fosse a redução ao polo, que ele consegue deslocar bem o campo em cima do corpo de origem. Mas se você depende da resposta, se é positiva ou negativa, aquela anomalia, ele já não ajuda tanto. Então fica essa dica aí, certo? Então, gente, assim, basicamente é isso que eu tinha para demonstrar dos filtros de gradiente. E pessoal, então como o vídeo ficou curto na parte dos gradientes, então a gente vai conseguir falar dos filtros de frequência. Então agora eu vou explicar resumidamente o que é cada filtro e como a gente utiliza eles. Bem, então pessoal, vamos trabalhar aqui com os filtros de frequência. Diferente dos filtros de gradiente, esses filtros trabalham com comprimentos de onda captados durante o levantamento. Então, antes da gente começar a trabalhar com esses filtros, a gente tem que delimitar bem a zona da regional, a zona residual, que é a mais superficial que a gente trabalha, né? E a zona de interferência, onde tem esses valores que não nos interessam, que é a zona de alta frequência. Então, para a gente conseguir mapear isso, a gente utiliza essa ferramenta aqui, que é o espectro potencial radial. Quando você clicar aqui, claro, você tem que deixar selecionado, né, o seu CMA. Quando você clicar aqui, ele vai abrir essa abinha aqui, ó. Aí ele vai mostrar o seu mapa e o gráfico das frequências. Aí como a gente está trabalhando com distâncias, geralmente frequência a gente associa à velocidade, né? Que é a velocidade da onda, hertz, essas coisas. Mas aqui como é distância métrica, então é um pouco diferente. Então aqui no Y a gente vai trabalhar, aqui ó, é a força das ondas e aqui é o número de ondas por metro. Então onde tem um número de ondas por metro maior, significa que o comprimento da onda é menor, porque ela precisa caber várias ondas dentro de 1 metro. Então, se o comprimento da onda é menor, significa que a frequência é maior. Então, as regiões onde tem o maior número de ondas por metro são as regiões de interferência, que tem alta frequência que não nos interessa. Já as regiões onde tem um baixo número de ondas por metro, o que significa que o comprimento de ondas é muito maior, é a zona de regional, são aquelas anomalias mais profundas. E esse aqui, que é a parte intermediária, a gente chama de residual, que é o que realmente a gente estuda, né? Então, a gente pode delimitar onde está o nosso regional e onde está o limite do residual e a nossa zona aqui de interferência, através dos pontos de inflexão, né, que são os pontos onde começa a dobrar o gráfico. Então eu recortei aqui já para agilizar. Ó, tem esse primeiro ponto aqui de inflexão, né, onde o gráfico começa a dobrar. Então a gente pode tratar esse primeiro ponto aqui como o final da regional. Então eu estimei aqui que era 0,1. Né? E o segundo ponto, antes de começar na zona de alta frequência, é esse aqui. Ó. Aí eu deixei como 1,3. Então pronto, então nós temos aqui esse intervalo aqui, de 0,1 a 1,3. Mas como eles estão em número de ondas por metro, então no caso a gente tem que converter para comprimento de onda, para poder conseguir utilizar no plugin.
Então você aplica aqui na fórmula. Então a fórmula, quando a gente está trabalhando com distâncias, a fórmula do comprimento de onda é um pouco diferente, essa daqui, né? Que é 2π sobre o K. Então no K é o nosso número de ondas por metro. E esse 2π é o 2π radianos, né? Que equivale a um círculo. Então você fazendo essa razão aqui, você descobre o comprimento de onda. Então vamos calcular aqui rapidinho na calculadora, que eu acho que eu fechei ela aqui. Vamos abrir ela aqui. Pronto. Vamos lá. Primeiro é 2π, 2 vezes o π, né? E vamos dividir pela primeira parte do intervalo, que eu tinha deixado 0,1, né? Pronto. Dá 62,83. Só que no caso, tem que levar em consideração também a escala do mapa, né? Você vê que a gente está trabalhando com um mapa muito grande. Então ali é em quilômetros. Se a gente voltar aqui, ele está convertido em metros, só que isso aqui, ó, é quilômetro, né? 1 quilômetro, 1,5 km. Então a gente vai o quê? Vai multiplicar isso aqui por 1000. Para poder a gente conseguir trabalhar lá. Show de bola. Dá 62.831. Então a gente pode arredondar para 63. 63 metros. Vou complementar um. Então vamos botar aqui nessa regional. A partir dessa faixa aqui. Pronto. Aí o próximo a faixa é a nossa residual. Voltando aqui para a calculadora. Vamos zerar aqui. 2 vezes o π dividido para 1,3 que eu tinha marcado lá. A gente só multiplica isso aqui por 1000. Aí descobre o comprimento da onda, que é 4.833. Podemos arredondar, vai, para, vamos dizer, que é 4.800. Vamos arredondar para baixo, só para ficar mais redondinho, né? 4.800. Então pronto, a gente sabe que antes desse qualquer valor de comprimento de onda acima disso aqui é o nosso regional. Qualquer valor menor que esse, entre esse intervalo aqui está o nosso residual. E qualquer valor de onda menor que esse valor aqui é a zona de interferência. Aqui nós estamos falando de comprimento de onda, né? É um pouco confuso, mas é assim que é, né? Aí então agora a gente pode voltar para o QGIS e começar a trabalhar com as nossas ferramentas, já que a gente sabe esses intervalos aqui. Voltando aqui para o nosso QGIS, a primeira ferramenta que nós temos é esse aqui, que é o cosseno direcional. Então o que acontece? Você pode escolher uma direção específica e escolher um comprimento de onda para ela suprimir. Entende? Então, como eu disse, né, aqui no caso a maioria das ferramentas aqui não trabalha com direções, mas essa aqui em específico sim. Ela serve mais para poder suavizar, né, ou tirar alguma interferência em linhas de voo. Então no caso aqui do raio que a gente está trabalhando, né, do nosso grid, desse levantamento, não tem interferência, mas eu vou demonstrar aqui com a imagem do guia do próprio plugin. Tinha até separado. Pronto, essa imagem aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, você tem essa zona aqui de arraste. E aí, até o autor no guia mostra, né, que na direção 60 o ruído. Então ele aplica o filtro nessa direção e aí tira esse ruído e ele normaliza o dado. Entende? Então, a recomendação também que ele faz é que você faça isso antes de qualquer outro tratamento. Então, antes de você botar o filtro de continuidade, redução ao polo, fazer derivadas, se você vê que o seu CMA ele tem ruído, então você aplica esse filtro aqui. Entende? Aí no nosso levantamento ele não tem ruído, né?
Também não é circuito direcional. Então, no caso, não tem como eu exemplificar aqui para vocês. Então, essa aqui eu vou ficar devendo. Então, a gente parte para o próximo filtro, que é o de remoção de regional. Esse aqui é uma remoção automática. Ele tem dois ajustes, né? Tem esse aqui, que é a ordem 1, que é mais grosseira. E tem a ordem 2, que ela usa a função quadrática. Então, se você quiser que ele tire a regional sem precisar utilizar aquela medição com gráfico, você pode fazer essa remoção automaticamente utilizando essa ferramenta aqui. Então, você, no caso, não vai botar nenhum valor de comprimento de onda e faz isso automaticamente. Você só vai escolher o método, se é de primeira ordem ou segunda ordem. O de primeira ordem é bom quando o levantamento é menorzinho, é uma área menor, mas como aqui a gente está trabalhando com a parte do Ceará inteira, ou a parte norte do Ceará, então a gente vai aplicar o ajuste de segunda ordem, certo? Eu também recomendo que você deixe calculado aqui o IGRF, né? Eu não sei se ele usa exatamente isso aqui para dentro dos cálculos, mas sempre é bom deixar ele já calculado aqui por via das dúvidas. Então é o seguinte, como eu tinha esquecido, né, de deixar calculado, eu vou calcular aqui, botar para rodar o processo, e aí quando terminar de processar eu volto. Ó, pessoal, então aqui ele terminou aqui de processar, e então tá aqui a nossa remoção da regional. Vou ligar aqui, ó. Então você vê que não mudou muita coisa assim drástica, mas teve sim uma mudança. Ó, vou desligar para vocês perceberem aqui, ó. Tá desligado, ligado. Tá vendo que ele deu uma melhor nitidez? Isso porque ele tirou a parte regional, que seria as anomalias de alta frequência, as mais profundas. E aí acabou realçando essas aqui mais superficiais. Então é isso aqui. Então visualmente você deve também ter uma diferença. É porque aqui no caso, como a gente está vendo só estrutural, é preto e branco. Mas se você quiser ver em cor, vou botar aqui uma corzinha rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Eu estou botando temperatura porque é o que eu mais gosto de trabalhar, né? Você pode escolher o que te agradar mais. Então esse aqui, se você for ver anomalias no caso, né? Copiar, vou colar aqui. Pronto. Olha só, visualmente também temos uma mudança, ó. Ok, tudo isso aqui é influência da regional. Então quando você tira, aí ó, você acaba realçando essas estruturas aqui mais superficiais, entende? Então basicamente é isso que essa ferramenta aqui faz. Então é muito boa se você não quiser fazer de maneira manual essa extração da regional. Então voltando aqui, gente, ó, pode parecer um pouco confuso, mas é porque essas ferramentas aqui de frequência é uma análise mais minuciosa. Se vocês tiverem reparado bem, esse tratamento aqui de tirar regional é similar ao de continuação. Só que o de continuação, no caso, ele é mais grosseiro. Você só escolhe a altura e ele vai suprimindo. Então se você coloca o up, ele suprime as altas frequências e deixa as de mais baixa frequência, que no caso ele destacaria a regional. Aí aqui no caso a gente tirou a regional, então seria o down, né? Só que qual é o problema desse aqui? Vocês viram que à medida que a gente foi aumentando a altura, foi criando interferência, porque ele não tem você não consegue limitar a escolha, né, das frequências que ele vai trabalhar. Então esse aqui no caso é uma ferramenta boa, porém grosseira. Então se você quiser uma coisa mais minuciosa, você vem para as ferramentas dos filtros de frequência. Então a próxima ferramenta que vai trabalhar é esse aqui, que é a passabanda. A passabanda serve para isolar intervalos de frequência. E aí no caso, esse baixo aqui, tudo que tiver com a frequência maior que esse valor, aqui no caso comprimento de onda, perdão, né? Um comprimento de onda maior do que esse valor, ele tira.
E esse alto aqui, tudo que tiver um comprimento de onda menor que esse valor que você colocar aqui, ele tira também. Então esse valor aqui baixo, a gente pode colocar aquele valor que a gente calculou, que no caso aqui é 63.000. Esse aqui a gente calculou que era 4.800. E a largura geralmente é a metade do valor alto aqui. Então 4.800, a metade dele, 24.000. Pronto. Então já temos aqui esse intervalo. O intervalo que ele vai isolar é o residual, que é o que a gente quer estudar. Então a gente vai só aplicar processo aqui, e quando ele acabar de processar eu volto. Então aqui, pessoal, terminou de fazer o processo. Então esse aqui seria o nosso residual. Aí o ponto é, você está vendo que ele está um pouco desfocado em relação ao CMA. Mas isso porque o ponto que eu escolhi ele não era tão bom, né? Então se você quiser melhorar, tentativa e erro. Você escolhe mais ou menos o ponto ali que você acha que é de inflexão, ou então para até dar uma margem mais para frente, para ele pegar um pouco de alta frequência para poder melhorar a nitidez. Porque aqui o CMA ele é tudo. Ele é tanto de baixa frequência até de alta frequência. Seria a zona de interferência que não nos interessa muito. Então, como o ponto que eu escolhi para delimitar o de alta frequência, né, eu fui no olhômetro, né? Eu olhei ali mais ou menos, ficava o ponto de inflexão, escolhi e fiz o cálculo. Mas aí quando ele pega aquele intervalo, ó, você vê que ainda dá para ver as estruturas muito bem, mas perde um pouco daquela nitidez. Aí, então vai de você aí ficar tentando. Mas tem outra ferramenta mais simples, que é o seguinte, que é essa daqui, que é o passa alto e passa baixo, que eu vou demonstrar agora para vocês. Então, pessoal, antes de eu falar sobre os outros filtros, né, só relembrar uma coisa. Quando a gente vai trabalhar com nada de MAG, a gente tem dois tipos de estudo, né? O estrutural ou o prospectivo. E o estrutural, como eu disse, a gente trabalha geralmente em preto e branco, porque o que importa são as estruturas. Já o de prospecção, a gente utiliza bastante com a escala de cor para descobrir que tipo de mineral ou rocha tem lá. E aí esse é o ponto. Tipo, alguma dessas ferramentas realmente desfoca a imagem. Então, para estudo estrutural, acaba não sendo tão bom. Mas para estudo prospectivo acaba ajudando, porque como você está isolando aquela faixa de comprimento de onda, você acaba realçando, né, concentrando a região de origem da anomalia, sabe? Então vamos comparar. Então por isso que eu botei aqui na escala de cor. Eu botei na escala de cor para a gente conseguir ver melhor os alvos isolados. Então aqui está todo o CMA. Quando a gente coloca aqui na passabanda que a gente fez, que apesar de estar desfocado, olha só como é que estão as anomalias. Está vendo? Elas estão mais o que? Você tem aqui o isolamento, né, delas. Então fica melhor para poder você delimitar pontos de interesse. Então é assim que a gente utiliza essas ferramentas. Se você tem um intuito mais prospectivo, né, essas ferramentas podem ajudar bastante. Agora, se for para estrutural, nem todas essas aqui ajudam. Então é só isso que eu queria ressaltar. Então agora eu vou voltar, né, a fala do passo alto e passo baixo. Então, o passo alto e passo baixo, como o nome diz, eles só deixam passar determinados comprimentos de onda a partir de um valor de corte. Então, o passo abaixo, ele só deixa passar qualquer valor abaixo daquela linha de corte que você colocou. E o passo alto só deixa passar valores acima da linha de corte que você colocou. Então, se eu quero tirar aqueles valores de alta frequência, eu posso colocar o passo abaixo. Colocando o passo abaixo, eu vou pegar tanto a regional quanto a zona residual. Aí qual é o intervalo que eu coloco? Eu coloco esse intervalo aqui, um intervalo alto.
né, que é o 40, quer dizer, 4.800. E a largura mantém essa daqui. Pronto. Aí eu vou aplicar aqui o processo e quando terminar eu volto. Então tá aqui, gente, ó, terminou de fazer. E assim como no passar-banda, ficou desfocado. Porque são geralmente os valores de mais alta frequência que dão aquela nitidez. Só que também tem bastante interferência. Então, tá aqui o dado. Agora, se você quer fazer análise mais estrutural, os valores da residual até alta frequência acabam ajudando. Tirando a regional, você acaba melhorando a nitidez, né? Se você for fazer uma análise mais estrutural do seu trabalho, né? Então vamos colocar aqui no passar alto. E vamos colocar o contrário. Agora é o valor do regional. Então o que ele vai fazer? Ele vai deixar passar só o residual e as zonas de alta frequência. A gente vai botar aqui esses 103.000. E a largura, a gente deixa metade dessa, né? Então arredondamos, vamos arredondar para 62, né? Vai ficar 31.000. Pronto. Vou botar 32, que é... Pronto. Deixando assim. Aí vamos aplicar processo, daqui a pouco eu volto. Bem, pessoal, então a última ferramenta do filtro de frequências é esse controle automático de ganhos. Aí como é que ele funciona? Ele funciona de uma maneira similar ao Easy. Ele tenta equilibrar, né, as anomalias mais superficiais com as profundas, né, de maior frequência com a de menor frequência. Só que ele não leva em consideração a direção do campo magnético, né, as derivadas. Ele leva só em consideração os valores dos pixels. E para isso, para ele fazer esse ajuste, você tem que criar uma janela. E aí ele coloca essa janela por cima do pixel, do seu grid, e vai analisando a variância dentro do limite da janela que você criou para cada pixel e vai ajustando. Aí qual é o problema disso? É porque ele é limitado pelo tamanho da janela que você criar, né? Se você criar uma janela muito grande, ele vai levar em consideração toda a regional junto com os seus dados. E se criar uma janela muito pequena, o que vai ter mais peso são as altas frequências. Entendeu? Então a parte residual, que é o que interessa, ele não vai conseguir ajustar também. Então, você tem que criar um meio termo, mas ainda assim não é tão bom quanto o ISA, mas ajuda. Então, uma maneira de calcular seria o que? Você pegar o valor que você quer das anomalias mais residuais, né? Que você quer destacar, e dividir pelo tamanho do pixel do seu grid, né? Que eu tinha até... Deixa eu ver, pronto. Deixa eu separar daqui a formulazinha, ó. O tamanho da janela, você pega o comprimento da onda, né, que você quer destacar, que no caso a gente quer só a parte residual, e o tamanho do pixel da grade. Então, nesse trabalho aqui em específico, a gente fez o tamanho do pixel de 125 metros. E o comprimento da onda maior é de 4.800. Então é só a gente dividir para a gente descobrir. Ó, 38.4, a gente pode arredondar. É bom você arredondar para o número ímpar. Então a gente pode deixar ou para 37 ou para 39. Então eu vou deixar para 39 para ter um pouco mais de espaço. Eu vou deixar aqui em 39, certo? E aí eu vou aplicar e quando terminar eu volto. Então tá aqui. Então esse é o nosso CMA e esse aqui é o que ele criou com o controle automático de ganhos. Então você vê, ó, que algumas feições que não estavam tão destacadas, como essa daqui, ó, agora estão aparecendo. Então, a gente sabe que pelo menos esse aqui para estruturar é muito bom, né? Bem, pessoal, então é isso aí. A gente encerrou aqui as aulas com o MAG. E nas próximas vamos trabalhar com Gama.
Então, esses filtros aqui em específico de frequência, a gente não são tão utilizados porque depende muito do nível de critério do seu estudo. A gente utiliza mais o de GraphMag e esses aqui de gradiente. Então, se você quiser ser mais criterioso no seu estudo, você pode vir para esses de frequência. Mas, assim, futuramente eu pretendo trazer um estudo de caso para a gente ter uma visualização mais prática de como é que utiliza, né, o MAG e o Gama. Então, quando eu terminar as aulas de Gama, eu vou ver se eu consigo trazer um estudo mais prático. Então, gente, é isso, né? Obrigado aí e até a próxima.